com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lendário da História. Eu sou o professor Edno e a gente vai dar continuidade às nossas aulas aí de Idade Média. Hoje falando sobre as cruzadas, mais ou menos aí do século XI, finalzinho do século XI, vai estar acontecendo as cruzadas. E vai ser de extrema importância a gente entender o que esse movimento vai significar para a gente. Pessoal, antes de entender o que é esse movimento cruzadista, nós temos que ter em mente de que ele vai ter os seus antecedentes. Duas características básicas para a gente entender o que vai ser, né, o movimento cruzadista. E aí, pessoal, nós temos a questão econômica, mas a questão religiosa, tá? E aí nós temos aqui um concílio elaborado em 1095, o Concílio de Clermont, convocado aí pelo Papa Urbano II. E aí é que a gente vai saber agora a questão dos antecedentes. Primeiro, a questão econômica, ela já vai ter um caráter nobre, né? A nobreza, ela quer expandir território, ela quer conquistar novas terras, ela quer fazer com que haja uma expansão territorial bacana, até mesmo porque dentro daquele período, né, já século XI, eles já estão passando por dificuldades na questão da terra, do feudo, tá bom? E aí nós temos duas cidades que vai ser de extrema importância para essa expansão da nobreza. A cidade de Genova e Veneza, que vai trazer uma questão comercial bastante interessante, sendo que essa questão comercial ela vai ser a causa e as consequências também, né, para a questão das expedições cruzadistas. Falando um pouco da questão religiosa, o que a gente tem? A gente tem a reconquista da Terra Santa, né? E aí nós temos por objetivo nessa reconquista da Terra Santa a expulsão dos turcos geossúcidas, né? No qual esses turcos eles estão na Terra Prometida e eles têm que ser expulsos dali, tá? Então a questão religiosa ela vem também por uma outra perspectiva, a junção do Império Romano Oriental mais o Império Romano Ocidental, no qual a Igreja Católica do Ocidente mais a Igreja Católica do Oriente elas vão se juntar. E aí um dos objetivos vai ser isso aqui, levar uma certa ajuda para o Império Bizantino, né? No qual esses dois impérios, tanto o romano ocidental quanto o oriental, eles vão se unir por meio do Papa Urbano II. O grande objetivo é trazer de volta aquele sentimento, né, cristão e expulsar os hereges, os pagãos aí das terras que eram consideradas terras santas. Uma dessas terras, né, é a terra de Jerusalém, que vai estar sendo ocupada aí até o presente momento pelos geossúcidas, né? E aí, pessoal, nós temos as características do que é a cruzada em si. Mas o que vai ser a cruzada? O que caracteriza a cruzada? A cruzada ela nada mais é do que uma expedição de caráter religioso e militar, no qual essa expedição de caráter religioso e militar vai trazer essas duas questões. A questão religiosa, principalmente, mas também vai trazer aí um ponto muito forte para a gente entender até a idade que vem aí na frente, que é a Idade Moderna, né? A questão econômica. Isso vai ser de extrema importância. A gente vai ver que tem uma série de cruzadas acontecendo e que uma dessas batalhas, uma dessas cruzadas, o pessoal da nobreza vai estar bastante firme ali dentro, né? Então eles vão estar expandindo território. E o pessoal da igreja também vai estar aí tentando reconquistar aquilo que era de direito, né, da igreja católica em si. Porém, a gente vai ver que isso vai trazer aí uma certa dificuldade e também nós vamos alcançar esse objetivo aí durante as nossas aulas. Se você está gostando, pessoal, não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar, clica aí no sininho das notificações para ficar a par das novidades.
vamos estudar, não vamos deixar essa crise nos pegar, beleza? E até a próxima, que a gente vai estar falando aí no outro vídeo já sobre as cruzadas em si, tá bom? Fiquem com Deus, até breve. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu havia falado para vocês que ia fazer um outro vídeo explicando os destaques e tudo, mas é melhor eu deixar tudo junto aqui, falando das cruzadas, que aí fica melhor melhor entender, beleza? Pessoal, olha só, os destaques da cruzada vai ser o seguinte: nós vamos ter aí mais ou menos 10 cruzadas num período mais ou menos também de 2 séculos, tá? No qual, nesse período, nós vamos ter 3 destaques que vai ser de extrema importância pra gente, tá bom? O primeiro destaque, nós vamos ter a primeira cruzada, né? No qual, ali depois do Concílio de Clermont, convocado pelo Papa Urbano II, a gente tem de 1096 a 1099 a primeira cruzada, no qual se destacam os nobres. Olha a participação do interesse econômico que eu havia falado para vocês. Aqui a gente vai perceber que os nobres eles vão estar bastante participativos, né? Então aqui vai ser interessante por conta disso, a questão econômica sendo imposta, sendo colocada dentro do movimento cruzadista, tá bom? A terceira cruzada, ela vai ser importante porque nós vamos ter aí a participação de reis, de figuras emblemáticas, né? Pessoas que estão ali no topo. Então a gente sente uma certa valorização em cima desses reis, no qual vão se destacar aí Barba Ruiva e Ricardo Coração de Leão, aquele cara bastante ousado, né? Que era até admirado pelo seu próprio oponente, o Saladino, né? Para vocês terem ideia, Saladino ele era também um cara bastante imponente, né? Então nós temos aí o Ricardo Coração de Leão ganhando essa admiração de Saladino. Porém, Ricardo Coração de Leão ele não consegue entrar na cidade de Jerusalém, tá? Fica essa dica aí. Pessoal, nós temos a quarta cruzada também, que vai ser de extrema importância e eu creio que vai ser uma das mais importantes, literalmente. Por quê? A gente fala aqui já de 1202 a 1204, nós vamos ter o comércio, né? A cruzada do comércio. Por que o comércio? Nós vamos ter uma certa valorização de uma burguesia já no século XIII, no qual nós vamos ter aqui Genova e Veneza, tá? Pessoal, Genova vai ser de extrema importância e Veneza também, porque elas vão trazer aí o enriquecimento. Olha só o que eu coloquei para vocês aqui, ó. O enriquecimento vai ser um dos resultados, né, dessa questão das cruzadas durante o período medieval, tá bom? Pessoal, os resultados em si, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter um fracasso cristão, até mesmo porque os cristãos em si, as cruzadas, não conseguem atingir o seu grande objetivo, que era adentrar a Cidade Santa. Então a Cidade Santa ela continua aí retomada pelos turcos, pelos árabes e por aí vai, né? Então nós temos um certo fracasso cristão. Porém, não podemos falar de um fracasso econômico. Nós vamos perceber que durante esse período a Europa em si ela vai crescer bastante, né? Principalmente a questão comercial, no qual Genova e Veneza vai se destacar por abrir o mar Mediterrâneo. Elas vão criar uma nova rota. Para vocês terem ideia, durante a Quarta Cruzada, eles vão em direção a Constantinopla, uma cidade bastante rica, uma cidade bastante cheia de benefícios, né? Então eles meio que desviam essa rota das cruzadas, que era o objetivo da Cidade Santa, e vão para Constantinopla. E aí, olha só o que eles vão fazer, né? Esse desvio de rota vai poder trazer para eles um benefício bastante interessante, que seria o enriquecimento, tá? E aí nós vamos ter, por último, a questão do renascimento comercial e urbano.
Olha só, a gente começa a valorizar as cidades, a gente começa a valorizar os comércios, e isso já está crescendo aqui basicamente ali entre o século XIV e o século XV. E isso vai ser de extrema importância para a gente. Porque é a partir daqui desse renascimento comercial e urbano que a gente vai começar a entender o que seria, né, o que viria a ser a tal da Idade Moderna. Beleza? E aí, pessoal, nós temos a Idade Média, o período das Cruzadas, já do século XI aí até o século XIV. Tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like, compartilha, clica no sininho das notificações e não esquece de usar a sua máscara. Não, tô brincando. Pessoal, fiquem com Deus e até breve.